depois de 2 dias passados em Xânia, era tempo de alugar um Kia Picanto e conhecer a ilha. Começámos por uma primeira paragem em Parália, onde vimos um sistema de proteção de praias muito interessante. Aproveitámos depois, claramente, para fazer o reforço do nosso pequeno almoço. Claramente, com aquelas gulodices gregas ultra extra doces. Parámos um pouco na extensíssima praia de Kissamos, uma das praias mais famosas de Creta, embora os 20 graus da água não cativassem. A água está fria, 19 graus, pá. Depois desta chuvada gigantesca que a gente apanhou, choveram picaretas, agora está um bocadinho de sol, mas isto ainda não é aquele verão grego que a gente anda à procura. Atravessámos então a ilha até ao seu extremo sudoeste, passando por Kolymevari e Gialos. Em Gialos, em 1971, encontrou-se uma importante vila do período micénico tardio. Gialos foi um importante centro religioso nesta região. Obviamente que aproveitámos para almoçar um bom peixinho acompanhado de uma boa pinga. E ao fim de uma gratificante volta de 180 km, voltámos a Xânia. No dia seguinte, começámos por visitar o Jardim Botânico de Creta. Trata-se de um jardim absolutamente magnífico, graças à sua variedade de plantas, ervas e animais. Localiza-se nas Montanhas Brancas de Creta, designadas por Omalos, e situa-se a 20 km de Xânia, ocupando uma área de 20 hectares com plantas originárias de 3 climas completamente diferentes. Em outubro de 2004, um incêndio destruiu a região, levando os agricultores à ruína. Um jovem nativo convenceu os moradores da sua ideia em criar um jardim botânico e assim o parque abriu em 2009. O slogan do Jardim Botânico é "Onde a natureza abraça os sentidos". E de facto, durante 3 horas, fomos abraçados por esta magnífica natureza. Aquele que está ali a mostrar o quanto é lindo. Hein? Olha só, olhem para mim, olhem como eu sou lindo. Hein? A beleza das imagens deste jardim botânico cria as condições ideais para falarmos um pouco sobre as origens de Creta. Há cerca de 500 milhões de anos, a terra que conhecemos hoje como Creta encontrava-se submersa no mar de Tétis ou Oceano de Tétis, ou seja, um oceano que corresponde ao proto-mediterrâneo, quando o supercontinente Pangeia iniciou a sua ruptura. A ruptura da Pangeia foi um processo lento,
levando cerca de 130 a 150 milhões de anos para que Creta começasse a emergir da água. Hoje são 9 placas principais com grande número de placas menores e microplacas. Há 20 milhões de anos, as duas placas tectónicas que sustentavam a África e a Ásia colidiram. Neste ponto, a terra que hoje conhecemos como Creta emergiu completamente do mar de Tétis, perto do ponto de colisão das referidas placas. Os movimentos destes pedaços gigantes de terra, uns contra os outros, causaram muitas regiões montanhosas, formadas principalmente por placas curvadas e dobradas, criando as rugas na terra que hoje conhecemos como montanhas. Embora a maior parte de Creta seja criada a partir de placas tectónicas empenadas, há algumas evidências de que os depósitos de lava vulcânica também tiveram algum efeito na formação de Creta. Lá à tasquinha, isto foi recomendado. Ao fim de 3 horas fantásticas, em calma comunhão com a natureza, decidimos então almoçar no parque, tendo, logo após o almoço, viajado para o lago Cornas. O lago Cornas está rodeado por colinas e situa-se a poucos quilómetros do mar, nos limites entre Chania e Réthymnon. O lago era conhecido como Corízia na antiguidade e a água do lago aumenta durante o inverno a partir de fontes adjacentes nas montanhas e diminui no verão, revelando uma faixa de areia dourada. As suas águas rasas e límpidas da periferia atingem no centro do lago uma profundidade máxima de 22,5 metros. Fomos então até à localidade de Georgiópolis, cuja história recente é muito interessante. Conhecida como Almirópolis, devido ao rio Almiros que atravessa a aldeia, Georgiópolis deve o seu nome ao príncipe Jorge I da Grécia, alto comissário da ilha nos últimos anos da ocupação otomana entre 1898 e 1906. Anteriormente uma pequena vila de pescadores, Georgiópolis é agora uma cidade turística com muitos cafés, tabernas e pequenos hotéis e ainda blocos de apartamentos. A praia de 9 km é a principal atração da área, para além de estar perto do lago Cornas. E por fim, regressamos naturalmente ao Mérite para um Aperol Spritz. À vossa. Ok? À vossa. Cânia, ou Xânia, ou ainda Ania. Com o seu farol veneziano, embora em alguns locais a entrada do porto. E este porto ficou muito mais engraçado com duas embarcações. Uma é o Mérite. O porto veneziano de Xânia de facto não cansa, tal é a sua beleza. E assim no dia seguinte, para além de umas voltinhas por Xânia, fomos ainda ver o Forte Veneziano. A réplica foi feita mais recentemente.
em seguida visitámos os dois pequenos museus marítimos, tendo também passado pelos barcos-loja, onde se vende todo o tipo de merdifúncia imaginável. This is the Merdifúncia Boat. E agora vamos a um aperitivo antes das nossas favinhas. Pois é, agora são mesmo as favinhas frescas, com chouricinho e tocinho e um bom vinho preto. A temperatura da água, isto não parece sequer Mediterrâneo. Então há pessoas que têm uma enorme vontade de pôr os pezinhos dentro da água. Como não podem ir ao Mediterrâneo, fazem uma baciazinha com água quentinha e põem os pezinhos dentro da água. A existência da base militar da NATO de Soda obrigou-nos a fazer 54 milhas. Excelente almoço, com uma boa vista e com os pezinhos quase dentro da água, meus amigos. Ali. Eu gosto dos cheiros do couro. Do couro, não é? Visitámos demoradamente a Catedral Metropolitana da Grande Virgem Santa, que é dedicada à apresentação da Virgem Maria. Concluída em 1856, foi fortemente bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial. A cidadela da cidade de Rétimont foi construída pelos venezianos no século XVI e era conhecida pela Fortezza, nome italiano para fortaleza. Após a Segunda Guerra Mundial, as fortificações terrestres de Rétimont e muitas casas dentro da fortaleza foram demolidas, mas as muralhas da fortaleza foram deixadas intactas até aos dias de hoje. E depois de tanta passeata, claro, teve que ser. Lá foram umas guludices.
Logo manhãzinha, este sol marinheiro já está na tarefa. E foram mais 78 milhas entre Rétimont e Agios Nicolaos. À chegada, levantou-se uma tal ventania que tivemos que ficar fundeados fora da marina cerca de 2 horas esperando por melhores condições para então entrarmos. Agios Nicolaos, aqui este laguinho com 67 metros de profundidade, uma antiga cratera de um vulcão. E esta senhora que encontramos em Agios Nicolaos, o que é que a senhora acha do vento? Acha que o vento está simpático? É uma maçada muito grande, levanta-me as saias, mostra-me as cuecas e depois despenteia. Eu fui ao cabeleireiro e perdi todo o penteado, a arte da cabeleireira foi-se completamente. Está a ver. É o Meltem, é o Meltem. Está a ver, isto é preocupante, é as preocupações de uma pessoa que passeia. É uma chatice. É muito chato. Muito obrigado. Vai acumulando aqui os verdes. É que aquela ali também tem uma vista. Vai que é para se ver a cara. Empregada doméstica, faz ginástica, limpa vidros. Olha que maravilha. Hã? É. Se calhar tem uma empregada doméstica assim em casa, que limpasse os vidros. Agora se é com que é que ela limpa os vidros, nem acreditam. Toma lá o spray especial para limpar vidros de barcos. Olha, isso por acaso não Pega. olha. O lago Volismeni é um pequeno lago de água doce, mais tarde ligado ao mar, localizado na cidade de Agios Nicolaos. Tem uma forma circular, com 167 metros de diâmetro e uma profundidade de 50 metros. O lago está ligado ao porto da cidade por um canal cavado por soldados do exército francês em 1907. Na manhã do dia seguinte, apanhámos o bus diretamente para Heraklion e o nosso objetivo era visitar demoradamente o Museu Arqueológico de Heraklion. O Museu Arqueológico de Heraklion é um dos maiores e mais importantes museus da Grécia e está entre os museus mais importantes da Europa. É justamente considerado como o Museu da Cultura Minoica por excelência em todo o mundo, pois contém de longe a mais importante e completa coleção de artefactos da civilização minoica de Creta. E o alfinete? O rigor daquilo, já viste aquele picotado pequenino? Minucioso.
guarda a grande maioria dos achados do Palácio Minoico em Knossos e noutros locais minoicos de Creta. Estas figuras humanas, 1900 anos antes de Cristo. O museu abriga artefactos representativos de todos os períodos da pré-história e história cretense, cobrindo um período cronológico de mais de 5.500 anos, desde o período neolítico até à época romana. A coleção minoica, singularmente importante, contém exemplos únicos de arte minoica, muitos deles verdadeiras obras-primas. A visita a este museu é o momento certo para passar em revista a Creta pré-histórica, ou seja, entre o ano 7000 e o ano 1100 a.C., ao que corresponde o mundo minoico. Um pote com os pontos cardeais. A ilha de Creta situa-se na encruzilhada das rotas marítimas que ligam 3 continentes e sempre foi uma ponte e um caldeirão de expressões culturais, ideias inovadoras e conhecimento. No segundo milénio a.C., as grandes cidades cresceram e os palácios foram construídos. As estruturas sociais e as relações coesas foram consolidadas através de rituais palacianos estereotipados tanto a nível secular como a nível religioso. A expressão artística atingiu o seu auge, todas as formas de arte foram desenvolvidas, grandes pinturas murais, miniaturas, escultura de selos, joalharia, ourivesaria, metalurgia, escultura em pedra e pintura de vasos. Os marinheiros minoicos expandiram-se e dominaram o mar Egeu e também o Mediterrâneo Oriental, comercializando matérias-primas e obras de arte preciosas. Colónias, portos e estações de caráter minoico foram fundadas em todo o mar Egeu, tornando-se bases para o comércio ultramarino, enquanto pintores minoicos decoraram palácios no Egito e no Oriente. Durante a Idade do Bronze, a comunicação interativa com as civilizações do Mar Egeu, com o Egito e com o Oriente, criaram condições favoráveis para o surgimento da primeira grande civilização urbano-palaciana na Europa, chamada Civilização Minoica, em homenagem a Minos, o monarca semidivino e rei de Knossos. As catástrofes naturais que assolaram o mundo minoico, como o terremoto e a erupção cataclísmica do vulcão Tierra, hoje conhecido por Santorini, não causaram o declínio da civilização. A civilização minoica entrou em colapso por volta de 1450 a.C., provavelmente devido a causas internas. Os principais
principais centros minoicos e os palácios, com exceção de Knossos, foram destruídos. No entanto, novas dinastias foram estabelecidas, primeiro em Knossos, entre 1450 e 1300 a.C., e depois em Quidónia, atual Chania. E a visita ao museu terminou com uma fantástica sala de escultura que veio naturalmente até ao tempo dos romanos. Em seguida, fomos para o almocinho, que já era tarde, e da parte da tarde fomos então ver o fantástico Palácio de Knossos. O Palácio de Knossos foi o maior dos palácios cretenses no período clássico. O palácio cobria uma área de 22 mil metros quadrados e possuía vários andares. O local foi descoberto somente em 1878 e as escavações de Knossos começaram em 1900 pelo arqueólogo inglês Arthur Evans e a sua equipe e duraram 35 anos. Os achados mais importantes estão os frescos que decoram as paredes. Estas pinturas sofisticadas mostram o luxo de uma grande civilização, na medida em que as vestes femininas tinham mangas bufantes, cinturas finas e saias drapeadas. O primeiro palácio foi construído cerca do ano 1900 a.C., mas os tremores de terra destruíram tudo. No seu lugar, construíram um palácio ainda maior e mais luxuoso. Entre 1400 e 1500 a.C., possivelmente teria sido novamente destruído por causas naturais. Apesar disso, continuou sendo habitado por mais 50 anos, quando o incêndio o destruiu definitivamente. Os palácios minoicos não eram somente a sede do soberano. Eram também uma espécie de centro administrativo e religioso onde viviam os nobres, os sacerdotes e também as pessoas do povo. Heraclion, o seu castelo, o seu porto veneziano e também com uma senhora cansada, tanto andar. Depois de um dia dedicado à cultura, foi hora de um jantarinho à beira-mar e de seguida um passeiozinho pela cidade. Não é? Isto à noite tem um ar que é uma maravilha. E lá voltámos ao nosso hotel, muito satisfeitos, na medida em que no dia seguinte iríamos para Santorini. Seriam 66 milhas. Hoje vamos de bote, mas num outro bote. Super Power. Há quase 20 anos que não vinhamos a Santorini. E logo à chegada percebemos a enorme confusão que Santorini é. E isto ainda em maio. A caça ao turista estava em plena atividade logo à chegada. Ainda dizem que
Santorini. É o turismo de massas. Aqui não há turismo nenhum de massas. Aqui não há quase ninguém. Está tudo deserto. É uma maravilha. É uma maravilha isso. Hello, madam. Ah, ela quer que a gente vá embora, é? Ok. Ok, I'm going. Vais lá apagar o candeeiro e ele baixa logo a intensidade. Né? Vais ali ao interruptor e diz: olha, desculpa lá, isto aqui está-me a estragar o meu vídeo. Foram 2 dias tranquilos nesta ilha azul e branca, que de facto não faz muito a nossa praia, como se diz agora. E cedo voltamos à confusão. Pode ser. A luta pelos clientes, renta Moto TV, rente, tudo aeroporto, e temos tudo coisas para vender. Trotinetes, aqui é o melhor. Pode dominar, pode ganhar. E às 5 horas em ponto, lá partimos no nosso Seajet, a 50 nós, diretos a Heraclion, onde dormiríamos, seguindo no dia seguinte para a calma de Ágios Nicolaus. Afinal, Ágios Nicolaus também estava em festa e engrandeceu.
Good morning! E pronto, Agios Nicolaus vai ficar para trás durante um diazinho ou dois, enquanto a gente vai ali em cima a Spinalonga ver que tal é que aquilo é. Este vídeo é mais bonito. Não se vê no telemóvel. Diminui a velocidade um bocadinho. Nós vamos muito depressa aí para 4 nós e qualquer coisa. E pronto. É neste ambiente simpático que nós vamos proceder para o nosso almocinho. Até parece assim uma coisa. Proceder, exatamente. Nós procedemos. Nós procedemos. Fiquem bem. Voltamos à Fortaleza Veneziana. A saída ou a entrada, consoante o sentido em que viemos, há momentos houve aí 2 rajadas que até levantaram onda. Portugal está tão às avessas que até espera admirar mudou de sentido. A bandeira é só uma parte. São servidos. Hoje, depois dos 25 ou 30 nositos de vento, é a altura de uma saladinha. Depois do jantarinho, ainda deves uma boa voltinha pela simpática cidade de Agios Nicolaus. Embora sorridentes, na manhã do dia seguinte estávamos preocupados com o estado das baterias do Merit. Enquanto o diagnóstico se fazia e não se fazia, alugámos um carrinho e partimos à descoberta, começando pela igreja de Panágia que era. A palavra grega Panágia significa virgem. A igreja de Panágia que era é uma igreja bizantina cretense, sensivelmente a 1 km da vila de Kritsa. Contém os melhores frescos de era bizantina em Creta e, por essa razão, tornou-se uma das igrejas mais significativas do ponto de vista cultural e histórico da ilha. As partes mais antigas da igreja, a nave central, o seu telhado bobadado e a cúpula, foram construídas e pintadas entre o século XIII e o século XIV. Subimos então a Kritsa, uma bela pequena aldeia no sopé da montanha com ruas estreitas e sinuosas, conhecida pela habilidade das tecedeiras e bordadeiros locais. Ocupada desde os tempos minoicos, esta aldeia tem uma história fascinante, incluindo a líder feminina lutadora pela liberdade, Triliki Christosopoulos, que morreu na Batalha de Kritsa em 1823, lutando contra a ocupação da ilha pelos turcos. A Baía de Elonda foi usada como base de reabastecimento para os hidroaviões da British Imperial Airways na rota que ligava a Grã-Bretanha à Índia e à Austrália. Este pequeníssimo canal que vemos aqui, com esta pontezinha onde vai a Ana, permite que os barcos muito pequeninos, as lanchinhas pequenininhas, passem de um lado para o outro. Após o almoço, decidimos então voltar a Spinalonga, construída pelos venezianos em 1579. Interessava-nos o seu património histórico e pelo facto de aqui ter funcionado uma das últimas leprosarias. Em 1904, com a expulsão dos otomanos pelos cretenses, a ilhota foi transformada numa colónia de leprosos que virou o destino geral dos portadores de doença quando Creta se tornou parte da Grécia em 1913.
No pico das suas atividades, a colónia teve até 400 habitantes. A história da ilha consta do livro de Maurice Bourne, Vidas e Mortes de um Cretense Leproso, escrito em parceria com Epaminondas Remondakis. Em 1936, Epaminondas Remondakis era um estudante de 21 anos na Faculdade de Direito de Atenas. Tinha contraído a doença e não conseguia mais mantê-la escondida. Por isso, foi enviado a Spinalonga. Lá, fundou a Irmandade dos Doentes de Spinalonga e dedicou a sua vida a melhorar as condições da ilha. As casas foram pintadas, um serviço de limpeza público foi estabelecido e um cinema e um teatro foram construídos. Mais tarde, um gerador de energia significava que as ruas podiam ficar iluminadas à noite. Lentamente, os pacientes começaram a viver uma vida o mais normal possível, casaram-se e tiveram filhos, que cresceram até a idade adulta sem estarem infectados. Havia escolas, um café e um barbeiro. Em 1948 foi descoberto um medicamento para combater a doença e o número de pacientes na ilha começou a diminuir. Em 1957, Spinalonga foi encerrada, tendo o seu padre permanecido aí mais 5 anos para efetuar os respeitos ortodoxos ao último paciente. Spinalonga é hoje o local mais visitado em Creta depois do Palácio de Knossos. Ao fim de 23 dias em Creta, na nossa penúltima noite em Agios Nicolaus, fomos às ostras. Infelizmente, as nossas suspeitas sobre as baterias confirmaram-se. Em Creta não existiam e a solução foi rumar a Atenas. Alterando todo o nosso plano de viagem, mas nesta vida de marinheiros, as coisas acontecem e nós ajustamos com facilidade às necessárias alterações do plano inicial. Ao fim do mês e meio, ainda resta uma garrafinha de bacalhoa para acompanhar o jantarinho. Bom dia! Pois, Agios Nicolaus já fica lá atrás desta pequena ilha e nós aqui vamos por aqui acima, numa viagem de 220 e tal milhas ou 230, depende do rumo, diretinhos a Atenas. Ok, então amanhã lá para as 2 ou 3 da tarde devemos estar em Atenas. Tchau!